Bem-vindo a este estudo de caso, usando o Dinamo e o projeto generativo para simplificar o projeto esquemático complexo. É nossa intenção que você aprenda algumas ferramentas para ajudar a simplificar problemas complexos, obtenha alguns conhecimentos sobre seu caminho de automatização e otimização de seus projetos e aprenda um pouco sobre o Dinamo e o projeto generativo com nossa experiência. Isso nos dará o que falar nas comunidades da Autodesk. Então, de onde venho? Venho da área da arquitetura, engenharia e construção, ou da comunidade de projeto de engenharia arquitetônica e construção. A empresa SSO é meu empregador. É uma empresa internacional que opera na indústria de arquitetura, engenharia e construção com foco em projetar e construir o futuro para nossos clientes, colegas e comunidades. Minha contribuição é principalmente ajudar a garantir que você receba seus produtos favoritos, que os materiais que você usa e consome todos os dias sejam reciclados, recicláveis e com eficiência energética. Eu ajudo a fornecer os ambientes onde você pode desenvolver suas habilidades profissionais e ajudo a disponibilizar produtos mais sustentáveis para você. Sou arquiteta registrada em vários estados, inclusive na sede da Autodesk University 2022, o grande estado da Louisiana. Nossos clientes vêm até nós com uma visão. Eles estão planejando aumentar sua participação de mercado em 12%. Eles querem converter suas instalações em carbono neutro até 2030. Eles querem fornecer um novo serviço ou fazer um produto que nunca foi feito em nenhum lugar, exceto no laboratório. Eles querem melhorar a segurança do bem-estar, você entende? Minha tarefa é ajudar a descobrir o que isso significa e torná-lo visível e compreensível em termos de arquitetura, engenharia e construção. Tradicionalmente, as ferramentas são em 2D. Um dos meus favoritos é a matriz. É uma das grandes ferramentas 2D para explicar o que está acontecendo no projeto. Isso ajuda a explicar ao proprietário e torna a conversa visível e compreensível para a comunidade de arquitetura, engenharia e construção. Existem outras matrizes que usamos. Por exemplo, que pode ser um resumo dos objetivos do projeto, como vamos medir o sucesso, quanto espaço é necessário, quais utilidades são necessárias e quantas pessoas precisamos acomodar. O próximo passo da bolha é o diagrama de bolhas. Pegamos o que aprendemos na matriz e convertemos em algo ainda mais visual. Temos a oportunidade de começar a falar sobre as relações entre as coisas. Começamos a tornar as informações visíveis por diferentes tipos de diagramas de bolhas. Cada um é único. Eles são todos diferentes, e a ideia é tornar a informação compreensível. A partir daqui, vamos para outra representação 2D. Pegamos o que aprendemos com a matriz e o diagrama de bolhas e o tornamos mais semelhante a um edifício. Temos experimentado esta etapa em 3D, que neste ponto é basicamente apenas 2D com uma vertical. A vantagem é que estamos disponibilizando espaços que são desenvolvidos para as coisas que estão nele. O próximo passo do nosso aprimoramento é pegar as coisas que vão ocupar esses espaços e organizá-los para que possamos entender como esses espaços vão funcionar. E embora muito disso seja prática comum, faço parte de uma equipe de inovação que experimenta soluções eletrônicas e, por fim, desenvolve aplicativos para nossa equipe. Então eu amo essa indústria. Sempre há algo novo. Há sempre um novo desafio. E, claro, naturalmente, estou aqui porque um de nossos clientes nos trouxe um. Eles nos trouxeram um projeto dizendo que eles têm 100.000 coisas que eles querem que nós os ajudemos a organizar. Este fundo é uma espécie de representação de como 100.000 coisas podem parecer. Eles querem que eles se encaixem em uma instalação existente ou talvez reformada, é claro, de forma eficiente. Eles têm muitas regras de como querem que eles sejam organizados. E eles não têm ideia de qual pode ser o efeito dos códigos de construção locais neste plano. Portanto, a primeira coisa que precisamos fazer é descobrir o que sabemos. Há muitos dados. Mas são os dados certos? O que precisamos fazer para tornar essas informações visíveis e compreensíveis para a comunidade de arquitetura, engenharia e construção? Que efeito têm esses códigos de construção locais e como eles interagem com as regras do cliente para organizá-los? O que significa eficiente e o que é adequado?
Quão grandes são essas coisas? São todos diferentes? Eles são todos iguais? Se isso fosse apenas um problema de empacotamento apertado, não estaríamos aqui. A SSOE encontrou valor nas filosofias do pensamento enxuto. Um que achei mais útil é o projeto baseado em conjunto. Trata-se de tomar as decisões certas no momento certo. Neste caso, estamos nos concentrando em entender os dados, tentando descobrir o que o proprietário precisa. Começamos com o nível mais alto de informação que temos e fazemos algumas hipóteses e o que isso pode significar. Nós exploramos cada um. E à medida que chegamos aos resultados presumidos, abandonamos vários deles, descobrimos que não são os que procurávamos ou os que precisávamos. É claro que encontramos aquela que parece ser a resposta certa para essa pergunta e a usamos como ponto de partida para todo um outro conjunto de perguntas. Então, estamos descobrindo o que nosso cliente precisa fazer com essas 100.000 coisas. Apresentando o widget. Uma das primeiras coisas que aprendemos com nosso cliente é que 100.000 coisas não são movidas uma a uma. Eles são movidos em pequenos grupos. Assim, conseguimos consolidá-los em algo que chamamos de widget, que é basicamente um módulo de planejamento. Portanto, o resultado líquido foi que tínhamos cerca de 25.000 widgets. Esse é um número muito mais fácil de entender. E você pode ver que o plano de fundo neste caso, que, é claro, são 25.000 widgets, está no ponto em que você quase pode ver outra coisa como quadrados em vez de pixels. Bem, podemos fazer isso de novo. Existe algo mais sobre nossos widgets que podemos fazer para reduzir ainda mais esse número? Acontece que há algumas coisas em comum entre os widgets. A ideia das famílias widget nasceu. Usamos as regras de organização para coletar widgets estreitamente relacionados e semelhantes em unidades organizacionais que chamamos de famílias. Essas famílias, por sua vez, foram agrupadas em grupos de famílias widget. Conseguimos reduzir o número de coisas que estávamos tentando organizar para 100. Agora, isso é muito mais palatável depois de tentar envolver sua mente em 100.000 coisas, você não acha? Agora temos uma compreensão profunda dos dados. E agora? Podemos organizar 100 famílias widget? Está organizado de forma a podermos começar a traduzi-lo para um edifício, para os requisitos de construção, pensamos. Mas estamos realmente prontos para começar? Há tantas regras que devem ser aplicadas. O que vamos fazer a seguir? Bem, vamos pensar sobre isso. Sendo parte de nossa iniciativa técnica, parece natural que consideremos o Dinamo e o projeto generativo como a ferramenta para ajudar a informar o projeto. Essas ferramentas funcionam, mas nunca vi isso como um método aditivo no projeto de construção 3D. Nós podemos fazer isso? Parece um bom ajuste. Os recursos do projeto generativo podem ajudar na comparação de relacionamentos não lineares e tipos de dados diferentes. Essa é uma maneira elegante de dizer que temos uma maneira de otimizar. Eu amo isso. A saída e o gráfico de otimização estilizado são uma ótima ferramenta e uma ótima maneira de iniciar discussões. O desafio, claro, é que minhas habilidades de programação são bastante limitadas. Eu preciso de ajuda. Felizmente, na SSOE, temos um grupo de projeto virtual que pode dar suporte a essas atividades. Projetuei nosso principal programador do Dinamo, meu super-herói número 1. O Dinamo é um sistema de programação visual apresentado como um gráfico e construído com nós. Se um novo nó for necessário, será necessária alguma programação baseada em script para que isso aconteça. Considerou-se que este era um projeto bastante sofisticado que precisava fazer uma programação séria. É por isso que você precisa periodicamente de um programador que fale linguagem de computador, ou melhor, uma linguagem de programação. Porque nem tudo que você precisa e nem todos os nós existem no Dinamo ou funcionam bem com outros no gráfico do Dinamo. Se você estiver fazendo algo incomum ou complicado, alguns dos conhecimentos adicionais de programação serão necessários. É claro que precisávamos de alguns novos nós. Precisávamos de mais ajuda. Então, procuramos a Autodesk para um segundo super-herói. Como parte de nosso contrato com a Autodesk, temos acesso aos serviços de implementação da Autodesk. É um ótimo recurso e economiza seu tempo de procurar o consultor certo com os insights certos. E eles então nos projetuaram o super-herói número 2 para o projeto.
Portanto, continuamos a aprender sobre como usar o dinamo e o projeto generativo. Com a equipe reunida, temos uma direção aproximada e partimos. Bem, ainda há mais para aprender. E estes são alguns dos meus. Não é mágica. Parece mágica, mas dá muito trabalho. Executar o dinamo e o projeto generativo pode parecer mágica para alguns, mas na verdade não é. É realmente muito trabalhoso chegar ao ponto em que é executado, principalmente se for algo que não foi feito antes. Nós nos reuníamos como uma equipe semanalmente para discutir lógica, abordagem e estratégia, planejar os resultados e revisar nosso progresso. À medida que o projeto crescia e a programação se juntava, fizemos ajustes em como o modelo Revit foi modelado, o formato da entrada, o formato da saída, redefinimos o que como medimos os resultados e o projeto generativo. Uma grande lição foi que precisávamos respeitar o fatorial. Ao analisar um conjunto de coisas diferentes e quando aparecem em ordens diferentes, são consideradas únicas, são consideradas uma solução diferente, a matemática é chamada de permutação. Quando o tamanho do conjunto de coisas é igual ao número de coisas em ordem, isso reduz a permutação a um fatorial. E se isso estiver relacionado a qualquer coisa que você possa contar, medir ou quantificar, o fatorial é a chave para o quão desafiador pode ser. O fatorial, caso você não tenha notado, é o produto de todos os inteiros positivos menores ou iguais ao número de objetos que você está tentando organizar, contar ou medir. Então, vamos olhar para o número 5, ver se podemos entender um fatorial. Então se o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que, se você fizer as contas, dá 120, que, claro, é apenas uma linha, uma dimensão. E o que estamos fazendo é em múltiplas dimensões. Temos que chegar ao 2D e então temos que chegar ao 3D. E com fatoriais, com cada organização diferente contando, seu fatorial vezes fatorial. E em 3D, é fatorial vezes fatorial vezes fatorial. Olhando para o nosso número 5 novamente, isso transforma o número em 2D para 14.400, de nossas 120 maneiras diferentes de organizar 5 coisas. Agora temos um 5 por 5, e está em 14.000. Nós o tornamos 3D, ou seja, um cubo de 5 por 5 com 5 coisas de cada lado, e estamos começando a nos aproximar de 2 milhões. Você pode ter a ideia de que os números crescem exponencialmente. Então, estamos de volta à nossa ferramenta de projeto básica para evitar que esses números saiam do controle. O fatorial de 18, que não parecia um número grande na época, o fatorial está na casa dos quatrilhões. Isso é um número com 15 zeros. Não temos acesso a computadores suficientes nem tempo para esperar os anos de tempo de processamento necessários para lidar com uma permutação de 18 por 18 por 18 coisas. A outra coisa que aprendemos é sobre entradas no dinamo. O dinamo pode ler os parâmetros uma vez do Revit. E assim a transferência de dados ocorre uma vez e, esperançosamente, uma vez. Há uma história a seguir sobre isso. O dinamo pode receber entradas de um arquivo do Excel, de preferência no formato CSV. Não gosta de comentários nos dados. O dinamo não consegue ler uma matriz. Seu poder está nas listas. Portanto, quando você apresenta os dados, eles devem ser semelhantes a uma lista. E, por exemplo, da matriz para o dinamo, tem que traduzir como mostra na tela. F pode ser A, B, J, L, S ou T, e você deve escrevê-lo com sublinhados. A outra coisa são as qualidades de permutação. Isso pode inviabilizá-lo completamente se você não for cuidadoso. Quando você executa a opção, sua escolha de valores em sua permutação afetará significativamente o resultado e o tempo que leva para executar. Por exemplo, em um ponto, estávamos obtendo opções estranhamente semelhantes. Procurando o motivo, descobrimos que a etapa de permutação, que era a entrada inferior na tela, foi definida em 33. Definir o mínimo em 0 acaba sendo uma boa prática.
E o que você escolher definir como máximo determinará quanto tempo durará sua pausa enquanto espera que as opções sejam executadas. Mantê-lo pequeno enquanto você está trabalhando nos bugs mantém seu nível de frustração em um rugido monótono. Voltando ao 33, você pode identificar rapidamente uma permutação menos útil quando parece que a ordem dos dados de entrada determina o resultado. As vacas tendem a retornar ao mesmo estábulo toda vez que entram no estábulo. Se seus dados parecem fazer a mesma coisa, você precisará procurar a causa ou uma falha em sua lógica. Vimos isso em um ponto quando parecíamos ser invadidos por controles deslizantes. Nossos resultados melhoraram quando removemos vários dos controles deslizantes e fizemos mais uso de listas e manipulações de listas. O projeto generativo funciona porque você tem uma maneira de medir o sucesso. Às vezes, isso requer um pouco de criatividade. Os que funcionam para nós estão medindo as distâncias dos widgets para um recurso específico, como uma sala ou porta. Medir a eficiência da utilização do espaço ou medir quanto espaço sobrou também foi útil. Nesse caso, a meta não era 0, mas 10%, número que representava flexibilidade no uso do espaço. Usamos alguns deles também para controle de qualidade. Medimos que a organização não foi aleatória, verificando se coisas iguais estavam juntas, verificamos se nenhum widget estava no lugar errado ou virado para o lado errado. O que temos então? Temos um gráfico do Dynamo. Peço desculpas pela resolução da imagem. A organização conta. Observe as diferentes cores e os setores e grupos de cores. Concedido, parece um pouco sombrio, mas também não parece tão espaguete quanto alguns de seus gráficos tradicionais do Dynamo. Uma das razões para isso é apenas uma indicação de quanta programação foi realmente feita. Python não se parece com o inglês para mim, com toda a honestidade, embora eu esteja melhorando em lê-lo. Passamos muito tempo olhando em reuniões para diferentes peças e partes do script Python. O material é o que está por trás desse gráfico adorável e de aparência limpa e o faz funcionar a partir do slide anterior. O Dynamo funcionou. A boa notícia é que o gráfico executa e organiza nossos widgets. A má notícia é que neste ponto onde esta imagem foi tirada, ela estava ignorando as alturas dos edifícios existentes. Portanto, o software funciona, o gráfico funciona e estamos obtendo opções. Assim, com a permutação correta, obtivemos tantas opções diferentes quantas quiséssemos. E as opções de seleção do gráfico de personalização, podemos refinar qual era a melhor organização do nosso conjunto de opções. E então ficamos sem tempo. Tínhamos essa solução adorável, mas não resolvemos como colocá-la de volta no Revit. É onde estamos hoje. Estamos no processo de refiná-lo e colocá-lo de volta no Revit. E temos alguns outros próximos passos também. Uma das coisas que acontece na programação com o Dynamo é que as distâncias são linhas retas bem, não exatamente linhas retas, elas são consideradas curvas. Não são caminhos de viagem. Para prédios com portas, isso daria uma falsa sensação de proximidade. É um nível de complexidade para o qual não tivemos tempo no desenvolvimento do gráfico até o momento. Seria uma melhoria potencial que eu, como arquiteto, gostaria de ver. Se você deseja usar essas ferramentas, não se esqueça de como obter os resultados no Revit. Dynamo e projetos generativos são novas ferramentas em nossa caixa de ferramentas. Ainda precisamos entender melhor como usá-los para beneficiar nossos clientes, colegas e comunidades. Temos um gráfico funcional. Mas requer alguém que saiba o que estamos vendo para usar. Precisamos refinar a interface do usuário para que ela possa ser usada para outros propósitos semelhantes.
Uma vez que temos essa interface, precisamos planejar como ela será acessada. Recentemente, adotamos uma biblioteca de gráficos e precisamos descobrir se é aqui que ela deve ficar e de onde deve ser avaliada. A teoria do projeto baseado em conjunto é definitivamente um dos heróis desta história. Precisamos encorajar outras pessoas a usá-lo a seu favor e ajudar a organizar seus projetos, trabalhos e gráficos. Quero agradecer por ouvir este estudo de caso sobre o uso do Dinamo e projeto generativo para simplificar projetos esquemáticos 3D complexos. Aqui é Luiz Sclater, e estou ansiosa para interagir com você no futuro sobre este assunto. Obrigada!